Olá, turminha, tudo bem? Professor Marcelo Januário, professor orientador de Educação Física, e vamos iniciar mais uma aulinha aqui da nossa Educação Física em casa. Nessa aula nós vamos falar sobre o handball. O handball, ele se enquadra na nossa unidade temática de esportes, objetos de conhecimento, esportes de invasão. A habilidade que esse texto ele vai contemplar para vocês é a habilidade número 4 do nosso currículo, que é identificar os elementos técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte de rede, parede, campo e taco, invasão e combate. Invasão é o esporte do handball. Vamos lá então? Vamos falar sobre a origem do handball no Brasil. Certo? O handball no Brasil chegou apenas na década de 30, junto com imigrantes europeus, especialmente os de origem alemã. O handball foi criado por um alemão, ok? Foi oficializado como esporte de salão com 7 jogadores de cada lado no ano de 1954, quando a Federação Paulista de Handball instituiu seu primeiro torneio aberto dentro da cidade. Curiosidade, o esporte permaneceu restrito ao estado de São Paulo até 1960. Só a partir dessa década que se tornou conhecido graças aos esforços de Augusto Listelo, professor da cidade de Santos, que apresentou o esporte a colegas de outros estados de forma didática. Assim, o handball se difundiu pelo país e outros torneios estaduais foram criados. A popularização pelo país. Em 1971, o esporte foi incluído nos terceiros Jogos Estudantis Brasileiros em Belo Horizonte. No ano seguinte, nos Jogos Universitários Brasileiros em Fortaleza. Nos Jogos Universitários de 72, houve a participação de 10 equipes femininas e 12 masculinas. Lembrando que o handball ele fazia parte de um esporte mais feminino do que masculino. Após as Olimpíadas, que ele foi difundido como um esporte feminino e masculino, ok? Em 73, a edição do evento ocorreu em Maceió, contando com 16 equipes formadas por mulheres e 20 equipes formadas por homens. Essa rápida expansão do esporte pelo território nacional fez com que, em 1979, fosse criada a Confederação Brasileira de Handball, cujo primeiro presidente foi o professor Jamir André. No ano seguinte, a recém-criada entidade promoveu pela primeira vez a disputa da primeira Taça Brasil de Clubes, na cidade de São Paulo, ou seja, já iniciou-se um campeonato brasileiro de handball, pode-se dizer. Diferente do que acontecia antes, que eram apenas os estaduais, formou-se nacional. Podemos dizer que, desde fins dos anos 90, o handball tornou-se uma promessa de medalhas e prêmios para o Brasil em grandes competições internacionais, nas categorias feminina e masculina. Em 99, nos Jogos Pan-Americanos realizados no Canadá, nosso time feminino conquistou a medalha de ouro e nosso time masculino conquistou a de prata. Já em 2003, na República Dominicana, e em 2007, na cidade do Rio de Janeiro, o Brasil foi ouro em ambas as categorias, masculina e feminina. Então, ou seja, no âmbito mundial, mais particularmente falando nas Américas, é uma grande referência o handball brasileiro. O handball em escola, na nossa importância aqui, é também um esporte comumente praticado em meio escolar, ou seja, é um esporte que nós, professores, nós incluímos na grade para vocês terem esse conhecimento. Percebe-se uma super difusão e profissionalização no Brasil durante as últimas décadas. Outro de seus diferenciais é que, assim como o futebol, motivam torcidas apaixonadas. Por isso, grandes canais de TV a cabo transmitem campeonatos de handball por todo o país, como, por exemplo, o Campeonato Paulista e a Liga Nacional do Esporte. Eu tenho, por exemplo, a TV a cabo em casa e eu assisto os campeonatos de handball, tanto o Campeonato Paulista como a Liga Nacional. Eu acho um nível legal, bacana de se ver. Porque o handball está bem atrelado à escola.
não dá para se dizer se são muitos, poucos, mas alguns atletas eles conhecem o esporte na escola e olha a grande importância do esporte em meio escolar. Eles conhecem o esporte na escola e procuram depois a escolinha específica para fazer os treinamentos e especificar-se mais no esporte como um atleta. Por exemplo, aqui em Serquilho nós temos a CETU, ela promove o esporte perante a sua escolinha de handball. Lógico, agora na pandemia estamos suspensos as aulas do handball, né? Pela CETU, mas assim que passar tudo isso, vai voltar os esportes, graças tomar a Deus, e a gente volte a praticar. Se vocês se interessarem, pode procurar a CETU, que eles têm os horários específicos e a quadra específica para esse treinamento. Certinho? Então, perante os conhecimentos, né, que eu passei para vocês durante esse texto, tem algumas questões para vocês responderem no caderno. Respondam elas, que depois eu vou enviar a autocorreção para vocês. Certinho? Então, fale um pouco sobre a origem do handball no Brasil. Vocês vão falar, vocês veem que lá no corpo do texto a gente falou um pouquinho sobre isso. Tem a origem do Brasil, por quem foi trazido. Não precisa se atentar muito as datas, tá? Aos anos que foram vividos progressivos das competições estaduais. Fala resumidamente com as suas palavras, tá? Não quero nada cópia do texto. Fala realmente o que vocês entenderam. A número 2. Como foi a popularização do esporte no Brasil? Ou seja, como se difundiu esse esporte? O que o professor ele fez lá naquele tempinho para que fosse apresentado e esse esporte ele fosse visto de maneira nacional. Explica para a gente aí. Terceiro, segundo o texto, existem alguns canais que transmitem o handball em nosso país. Aqui é uma perguntinha mais pessoal, tá, gente? Você já assistiu alguma partida do esporte na TV ou em algum ginásio, por exemplo, no PIV, onde é o ginásio que tem as competições de handball? Você conseguiu identificar algum problema relacionado a doping, violência ou corrupção envolvendo o esporte? O esporte ele passa assim na TV, só que ele não é tão tradicional, tão popular, por exemplo, como o futebol. No futebol, nós conseguimos sim identificar coisas relacionadas ao doping, à violência e à corrupção. Doping, os atletas que eles são pegos, né, nesse exame, que utilizam de algumas substâncias químicas para que ele tenha um desempenho melhor. A violência, por exemplo, violências torcidas, infelizmente acontece até hoje. Torcidas que vão ao estádio, eles se utilizam das brigas de rua para tentar fazer com que uma ganhe da outra, como se tivesse algum sentido. A gente consegue ver isso no futebol, vocês conseguem ver isso também no handball. E a corrupção? Corrupção que envolve todo o esporte em si, em formato administrativo. A gente vê bastante também no futebol. Eu utilizei o futebol porque ele é mais popular, tá, gente? Mas em todos os esportes existe esse tipo de relação. A corrupção de gestores dos times que roubam dinheiro, que fazem transações absurdas para se ter certos benefícios. Vocês conseguem identificar isso no handball? Se sim, fale alguma coisa. Se vocês não conseguem identificar também, dê a opinião de vocês a respeito disso, se vocês acham que acontece ou não acontece. Beleza? Essa aqui é uma questãozinha um pouco mais elaborada e de resposta pessoal. Vamos para 4. Em sua comunidade tem algum espaço destinado à prática do handball? Eu falei uma coisinha, um lugarzinho ali que dá para vocês falarem. Se vocês não conhecem, tenta aí pesquisar na internet, entra no site da prefeitura, da CETU, que pode ser que tenha alguma coisinha para vocês falarem aí também. E essa é também mais uma pessoal. Pelo seu conhecimento do esporte, fale resumidamente sobre possíveis táticas, regras ou sistemas de jogo do handball. Por exemplo, eu vou falar uma assim, eu posso utilizar-se de uma tática que é a tática da finta. Como o handball tem um sistema defensivo bem sistematizado, o atleta, para ele tentar fazer um arremesso com um pouco mais de liberdade, ele se utiliza da finta, ou seja, é uma tática individual que ele tem para tentar arremessar a bola. Tente pensar em uma tática, uma regra de jogo, um sistema de jogo, tendo em vista que no texto também está escrito alguma coisa sobre o goleiro, tá bom? Ou se vocês sabem alguma coisa sobre o goleiro, tente colocar alguma coisinha para a gente aqui.
certinho? Respondam então novamente no caderno de vocês, que depois eu vou enviar as respostas, vocês fazem a autocorreção e na próxima aula eu vou enviar as respostas e mais uma proposta também prática de uma adaptação que a gente vai fazer do handball para vocês fazerem na casa de vocês, certinho? Então, espero que tenham gostado da aula, respondam as questões de forma individual, não copiem do texto, leiam, interpretem e falem com suas palavras, escrevam com suas palavras as respostas, ok? Então, até a próxima aula, se cuidem e valeu!